Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Presidente da Lema, deputada Iracema Vale, visita banco de leite materno em São Luís e abraça a causa. No quadro Vacina Sim, os locais de postos de saúde onde você pode se imunizar contra a gripe. No Fala Doutor desta semana, vamos explicar à população quais os cuidados que devemos ter com as doenças do sistema digestivo. Veja também, a Assembleia Legislativa desenvolve ação de conscientização sobre o uso excessivo de medicamentos. E mais, as comemorações pelo aniversário do Shopping da Criança, espaço público e gratuito que tem como objetivo a promoção da diversão como fator de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pequenos. E ainda, uma entrevista no estúdio com Cláudio Freire Júnior, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Durante uma visita ao banco de leite da maternidade de alta complexidade do Maranhão, em São Luís, a presidente da Lema, deputada Iracema Vale, destacou a importância da doação de leite humano para salvar bebês, especialmente os prematuros extremos. Acompanhada do deputado Antônio Pereira, a presidente Iracema abraçou a causa e disse que doar leite humano é um ato de amor, de responsabilidade e que salva muitas vidas. A visita da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, à maternidade de alta complexidade do Estado foi para conhecer de pertinho a estrutura do banco de leite materno. Ela estava acompanhada do deputado Antônio Pereira. Os parlamentares foram recebidos pela diretoria do hospital. É que a Assembleia Legislativa do Maranhão apoia a campanha da Rede Estadual de Saúde que incentiva a doação do leite materno, líquido que ajuda a salvar vidas e a reduzir a mortalidade infantil. É muito importante esse momento porque a gente está no mês de maio, nós acabamos de aprovar uma lei na Assembleia que incentiva a amamentação, incentiva o aleitamento materno e o trabalho do banco de leites aqui da maternidade de alta complexidade do Estado do Maranhão é um trabalho assim primoroso, né, que salva muitas vidas, que salva muitos bebês. Doar leite materno, doar leite humano é um ato de amor e de responsabilidade. E estamos aqui visitando. Para quê? Incentivar a doação de leite, né, por parte daquelas mulheres que estão nesse momento produzindo leite, em fase de lactação, portanto, e poder fazer a doação não só para esta maternidade, para todas, para que haja um atendimento na capital São Luís e no estado do Maranhão. A lei de autoria da presidente Iracema Vale foi aprovada neste ano e criou a Semana de Conscientização e Incentivo à Amamentação no Maranhão, a ser celebrada anualmente a partir do dia 19 de agosto, Dia Estadual da Amamentação. Mas o objetivo é despertar durante o ano todo nas mamães o interesse em doar o leite e ajudar na nutrição de bebês prematuros, especialmente os que nasceram bem abaixo do peso. Esse é um momento importante, né? O mês de maio, o mês das mães, né? A gente divulgar, contar com o apoio da Assembleia Legislativa nessa divulgação, nesse chamamento das mães para doar o leite para essas crianças, né? A gente sabe que a UTI, a maternidade de alta complexidade do Maranhão, contém o maior número de leitos de UTI no nosso estado, né? E a nossa demanda é muito alta. Na maternidade de alta complexidade existe a coleta interna e externa do leite materno, com atendimento humanizado dos profissionais de saúde. O leite extraído é responsável pela alimentação dos prematuros que estão na UTI neonatal e nas unidades de cuidados intermediários. Cada gota salva a vida. Então, uma gota que a mulher consegue tirar diariamente, no final da semana ela tem uns 100 ml de leite, e uns 100 ml de leite para os nossos bebês prematuros consegue alimentar até 10 bebês. Então é muito importante, né? Porque os bebês prematuros são crianças muito sensíveis que não podem se alimentar
de outros alimentos. Na próxima semana, a maternidade lança oficialmente a campanha de doação de leite humano e de frascos, em alusão ao Mês das Mães. A meta é aumentar a oferta e suprir a necessidade dos bebês. Somente na UTI neonatal, são mais de 30 prematuros que dependem do leite todos os dias. Boa parte vem da doação de outras mamães. É de suma importância, é de grande relevância. Nós agradecemos este apoio do nosso Poder Legislativo nesta campanha para ganhar visibilidade e assim a gente alcançar o nosso objetivo, que é ofertar o leite pasteurizado humano para todas as nossas crianças de unidade neonatal. Hoje, a estrutura do banco de leite, que a presidente Iracema e o deputado Antônio conheceram, está pequena, diante da alta demanda. Mas o cenário vai mudar. Este espaço aqui do lado de fora, que hoje é um canteiro de obras, até outubro deste ano, passa a ser o novo banco de leite materno da maternidade de alta complexidade. O objetivo é ampliar o espaço de armazenamento, pasteurização e doação de leite materno. E também oferecer um serviço melhor para o público interno e atender o público externo, ou seja, outras unidades de saúde do estado. Muito necessário, o banco de leite ali, ele está atendendo, mas a gente vê que precisa de acomodações melhores e o nosso governador tem esse olhar sensível, né, para essa causa, que também é salvar as vidas dos nossos bebês prematuros. Então, estamos aqui agradecendo a essa construção que é muito importante para o povo do Maranhão. 19 de maio é o Dia Mundial da Doação do Leite Materno. Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida. É o tema da campanha deste ano. É o lema que Júlia carrega no peito, que alimenta o filho Isaac de apenas 1 mês e que ajuda a salvar a vida de tantos outros bebês. Eu pedi muito a Deus que Ele me abençoasse, né? Que meu filho tivesse isso. E aí Deus me deu em dobro. E aí hoje eu dou para outros bebês também, né? Porque é muito triste a gente ver o filho da gente precisar de leite e ele não ter, né? E eu me coloco na situação de outras mães, né? Vamos acompanhar agora locais de postos de saúde, quais vacinas oferecem para a população maranhense. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre os principais cuidados com as doenças do sistema digestivo. E quem vai tirar as dúvidas da população é a médica gastroenterologista Emanuele Rocha.
Queria saber qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia. Pronto, vamos lá. Então, primeiro a gente precisa esclarecer às pessoas o que é lactose, né? Porque esse termo intolerância à lactose. A lactose é um tipo de carboidrato que está presente no leite e nos derivados do leite. E o que é que acontece? Quando a gente absorve a lactose, que é um produto que está presente nesses derivados do leite e no próprio leite, a gente precisa de uma enzima para fazer a digestão da lactose, que é um tipo de carboidrato. E o que é que acontece? Em qualquer idade, a gente pode desenvolver essa intolerância. Meu organismo deixa de produzir essa enzima e aí eu vou ter intolerância. Então pode ter vários sintomas também. A diferença da alergia à proteína do leite é que a alergia já é uma doença imune, você vai produzir anticorpos, e a caseína, a proteína do leite, é uma proteína e não um carboidrato. Então você vai desenvolver alergia que pode ter manifestações cutâneas, né? E é uma doença imune, uma doença relacionada com o processo, com a imunologia do paciente e não de intolerância alimentar. Qual idade eu posso solicitar um teste de intolerância à lactose? Então, em qualquer idade, desde que haja suspeita, de acordo com o sintoma que o paciente está tendo, ela pode se desenvolver em qualquer idade. Então, desde a criança, a adolescente, a adulto e até idoso. Então, é muito comum o paciente, às vezes o idoso, chegar para a gente e dizer: poxa, agora eu desenvolvi intolerância à lactose? Pode. Então, desde que o médico suspeite, a gente pode pedir um exame, que é um exame de sangue, de laboratorial, para realmente confirmar. Então, a qualquer idade pode ser feito um exame de intolerância à lactose. Valquilaine Serra Pereira. Quais os sintomas do refluxo e quais os alimentos eu devo evitar? Então, o refluxo é uma doença bem comum hoje, né? E o que caracteriza o refluxo? A gente tem duas vertentes. A gente tem os sintomas típicos do refluxo e a gente tem os sintomas atípicos do refluxo. Os sintomas típicos que são mais frequentes e que chamam a atenção do paciente é azia e queimação, porque o suco gástrico ele atinge a região do esôfago, né? E pode existir também sintomas atípicos, que às vezes o paciente faz procurar outros profissionais. Que sintomas podem ser esses? Que faz confundir o próprio paciente, só que o especialista vai saber que aquele sintoma é de refluxo. O paciente pode ter tosse, né, que está relacionado também com sintomas que pode ter pigarro, irritação na garganta, porque o refluxo pode atingir a região da garganta. O paciente também pode ter crises frequentes de dores de garganta, que a gente chama de odinofagia, mas os sintomas mais frequentes que chamam a atenção de trazer o paciente para o médico é a azia e a queimação, que é o nosso dia a dia. Quais os sintomas da síndrome do intestino irritável? Isso é uma pergunta bastante frequente no nosso dia a dia também, né? Porque isso daí é o que vai levar ao controle dos sintomas também. Não é somente a terapia medicamentosa, não é somente a gente passar o remédio para o refluxo. Os alimentos também são muito importantes, porque tem determinados alimentos que provocam sintomas de refluxo. E quais são os mais comuns? Que é café em excesso, né? Não é aquele cafezinho que você toma só uma vez ao dia, é o café em excesso, mais de 2 vezes ao dia, né? Irritantes gástricos, que a gente chama, pimenta, refrigerante. Não somente a alimentação também é importante, mas também o hábito de você comer e se deitar, comer ingerindo líquidos, comer rápido sem mastigar os alimentos e os outros alimentos também industrializados, refrigerante, as frituras de um modo geral, pimenta, alimentos muito condimentados. Todos esses alimentos podem estar relacionados com os sintomas de refluxo. Então, os pacientes que têm, a gente pede para evitar esses alimentos. Veja no próximo bloco, a Assembleia Legislativa desenvolve ação de conscientização sobre o uso excessivo de medicamentos. E mais, as comemorações pelo aniversário do Shopping da Criança. A
A Assembleia Legislativa desenvolveu nesta semana uma ação de conscientização sobre o uso racional de medicamentos. Foram oferecidos testes de glicemia, recolhimento de medicamentos vencidos e orientações aos servidores. Joana é hipertensa há 15 anos e controla a doença por meio de medicação. Na pausa do trabalho, ela aproveitou a oportunidade e participou de uma ação dupla sobre os cuidados com a hipertensão arterial e o uso racional de medicamentos na Assembleia Legislativa do Maranhão. Faço acompanhamento médico e nunca tive grandes, maiores problemas por conta desse acompanhamento, da orientação médica. E quanto à Assembleia, é maravilhoso. Ela está nos valorizando a nossa saúde, A hipertensão arterial, conhecida também como pressão alta, é uma condição crônica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Estima-se que 30% da população brasileira adulta seja hipertensa e parte dela faz uso de medicamentos para controlar a pressão. E foi pensando nisso que o setor de saúde da Assembleia promoveu ações de conscientizações e orientações de como tratar a doença. Independente de hoje, que é o dia D, fazemos esse serviço constantemente no Departamento de Saúde. Qualquer pessoa que quiser tiver dúvidas sobre o uso de medicamento, podem vir na farmácia, nós temos farmacêuticos habilitados para isso, a nossa equipe está preparada. Estamos também recebendo medicamentos vencidos, que é de grande importância, porque muita gente não sabe a maneira correta de fazer esse descarte, joga em qualquer lugar e a gente termina contaminando o meio ambiente, tem intoxicações, então assim, a gente prefere recolher e dar um fim correto a eles. Rony também buscou atendimento durante a ação, teve sua pressão aferida, consultou com o nutricionista e recebeu apoio psicológico. Ele elogiou os serviços oferecidos ao público. É de suma importância a atitude da presidente, né, da Iracema Vale, proporcionar esse atendimento justamente para que proporcione o bem-estar, né, para os funcionários da casa. E lembra da Joana? Ela aproveitou a oportunidade da ação e deixou uma mensagem de conscientização a quem pertence como ela. Você não pode se automedicar, você precisa fazer sobre a orientação do seu profissional, do seu cardiologista, tá? E essa é a mensagem, é isso que eu faço, o uso desse acompanhamento. O Shopping da Criança celebrou 4 anos de atividade na capital. O espaço público e gratuito, mantido pelo governo do estado, oferece serviços voltados especialmente para as crianças. O local tem como objetivo a promoção da diversão como fator de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pequenos. Um lugar mágico onde a brincadeira é levada a sério. Marlene é mãe de João Miguel. Ele é autista. Segundo Marlene, desde que o filho começou a receber atendimento dos especialistas do Shopping da Criança, o comportamento do João mudou. Houve progresso e o menino está mais feliz. Tem me ajudado muito, porque o João Miguel ele tem autista, TDAH, TOG. Isso me ajuda porque já tem melhorado o comportamento e em ambas partes melhorou minha vida. O Shopping da Criança completou 4 anos e oferece gratuitamente assistência à saúde para crianças na faixa etária de 2 a 12 anos. O espaço disponibiliza pediatras, neuropsicólogos, neuropediatras, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. A nutricionista Isabel Nunes faz parte da equipe e atua orientando os pais sobre como cuidar da alimentação dos filhos, ensinando a controlar a obesidade e reduzir as chances de desnutrição infantil. Mostrar para as mães como é feita a alimentação da forma correta e do jeito que consegue fazer em casa, né? Depende das crianças. Por exemplo, uma criança obesa, a gente consegue controlar os exames laboratoriais, que com certeza dá um pouquinho alterado. As crianças desnutridas, a gente consegue aumentar um pouco de peso e nutrir com os nutrientes necessários, também com os exames laboratoriais. E a maioria dos pacientes autistas, a gente consegue aumentar a quantidade de alimentos na introdução deles, porque a maioria tem seletividade alimentar.
Além disso, o Shopping da Criança oferece diversão como fator de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pequenos. Um lugar de acolhimento de iniciativa do governo do estado e que ainda dispõe de um espaço para comemorar o aniversário da criançada. A gente acaba, ficando muito íntimo, da criança, da mãe, a gente acaba ficando uma coisa só. E para a gente, como pessoa, isso é muito importante, o crescimento, ver que a gente pode fazer algo para ajudar o outro, O Shopping da Criança, ele é bem acolhedor, A criança vem se consultar, depois da consulta ela pode brincar, ela tem o lanche, Ela tem a oportunidade de fazer o aniversário dela, Ganhando um bolo, ganhando um espaço, Que às vezes a mãe não pode alugar um espaço com esse tanto de brinquedo, Então, assim, o Shopping da Criança, ele é um acolhimento. No programa de hoje, a nossa entrevista é com Cláudio Freire Júnior, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares. Ele vai falar sobre as aplicações dos aparelhos ortodônticos, sua importância, indicações, dentre outros assuntos. Seja bem-vindo, Cláudio, ao nosso programa Mais Saúde aqui da TV Assembleia. Obrigado, Ismael, pelo convite. Obrigado, TV Assembleia, também. Vamos aqui tentar tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Cláudio, a saúde bucal ela começa na gravidez da mãe ou no nascimento da criança. Como é que é trabalhado essa situação com vocês que são especialistas em saúde bucal? Certo. A visão quanto à saúde bucal do bebê, ele se dá através do nascimento do mesmo. Mas é de suma importância também o preventivo das grávidas quanto à relação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica também. Em relação à saúde do bebê quando nasce, o que a mãe deve fazer? Não tem dente, mas precisa ter cuidado com a gengiva, com a língua. Com certeza, Ismael. Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? A gente tem a ideia de que a importância da escovação e a importância da saúde bucal se dá através do nascimento dos dentes, mas não é a partir daí não. O bebê assim que nasce, ele vai ter a questão da amamentação, da sucção, tudo isso está ali aliado ao sistema estomatognático da boca e a partir daí você tem que ter a higienização do local, senão o resto de alimento pode criar ali uma questão de proliferação bacteriana, proliferação de fungos, então tem que ter todo esse cuidado também. E na primeira infância, depois que passa dessa fase sem dentes e os dentes começam a nascer, o que os pais devem ter como cuidado? É aí que aparecem as primeiras cáries? Certo. Primeiro de tudo, é importante dizer a importância do flúor nesse processo. Mas temos que ter um certo cuidado conforme o tempo de nascimento desse bebê. O bebê, ele nasceu, tem até 2 anos, ele não vai ter o poder de deglutição, ele não vai ter como engolir, na verdade, cuspir, E aí, a partir daí, ele vai engolir o flúor. Então, tem que ser aliado uma pasta sem flúor nesse processo para que não haja esse consumo exagerado do flúor e possa dar um problema futuro chamado fluorose dental. Então, a partir dos 2 anos, 3 anos, notou que a criança já tem o poder de cuspir, ele vai ter como eliminar esse excesso de flúor, você já pode aliar uma escova dental junto com uma pasta fluoretada, tá bom? Bom, doutor Cláudio, em relação ao uso de aparelho ortodôntico, tem uma idade específica para iniciar o tratamento? Certo, essa é uma dúvida, acho que de quase todos os pais, Quando iniciar um tratamento ortodôntico? É de suma importância, primeiro de tudo, que se faça um acompanhamento regular ao dentista, que a partir do momento que ele se achar necessário fazer o acompanhamento de um aparelho ortodôntico, ele vai indicar. Existem 2 tipos de aparelho, na verdade. Nós comumente conhecemos o aparelho fixo, que é aquele visível à boca, ou então agora os alinhadores estéticos e tudo mais. Mas existe também os aparelhos ortofuncionais, ortopédicos. Quais são esses aparelhos? São aparelhos que eles vão incidir através do crescimento dessa criança. Então, supostamente, por um exemplo, a criança tem um palato fechado, o céu da boca é muito fechadinho, os dentes estão todos apinhados, tortinhos ali. Como nós faremos? Inicialmente, a gente começa um tratamento ortopédico. Por que ortopédico? Porque vai diretamente ao osso do paciente. Então, nós vamos expandir esse osso,
para conseguir um espaço e a partir daí os dentes poderem ser alinhados num segundo momento. A gente até chama que é um tratamento bifásico. Inicialmente se usa um aparelho ortopédico para melhorar a questão, para depois colocar um aparelho fixo que vai alinhar e reposicionar esses dentes perfeitamente. Doutor, em relação ao uso de aparelho ortodôntico, que a gente percebe em algumas situações, é que por conta da adolescência, alguns adolescentes, meninos ou meninas, eles têm a vaidade de usar o aparelho, mas nem sempre existe a necessidade e usam de forma clandestina. Às vezes encontram alguém que possa fazer isso de forma não muito profissional, e isso é um perigo, né? Com certeza, Ismael. Infelizmente, o aparelho ortodôntico, para alguns tipos de paciente, ele é utilizado como se fosse estético, apenas um acessório. Só que nós temos que lembrar que isso é um tratamento. E como tratamento, temos que ter cuidado fidedigno a isso. Não dá para, infelizmente, estarmos alinhando um profissional que não tem capacidade para tal, junto com um aparelho que não tem aquela função, ou então que não tem importância para o tratamento desse paciente. Se o paciente não tem relação ou tem algum tipo de problema na arcada dentária, ele não tem por que utilizá-lo. Então, eu infelizmente me deparo às vezes no meu próprio consultório com esse problema, onde chegam adolescentes ou até adultos mesmo que já têm uma vontade de utilizar, acham que é um acessório, só que nós não indicamos para isso. A indicação do aparelho ortodôntico, ele tem uma indicação estética sim, mas de melhoria de estética e alinhada a ela também uma função de mastigação, melhorar a mastigação do paciente. Então não é só apenas um acessório, ele é um tratamento e deve ser utilizado como isso. Doutor, o que é a cirurgia oral menor e qual é a relação dela com outros procedimentos cirúrgicos da odontologia? Perfeito. A cirurgia oral menor é uma área da odontologia que ela abrange umas cirurgias mais complexas, terceiros molares, né, que são os sisos. Nós também fazemos coleta de biópsia. O paciente apresentou algum tipo de lesão e a gente precisa saber de onde é oriundo aquelas células daquela lesão. Nós podemos retirar tanto excisional totalmente a lesão, quanto parcialmente, apenas uma parte dela, para que seja coletado, seja levado a um laboratório, para a gente saber que tipo de célula é aquela, para ver o melhor tratamento possível para esse paciente. Em relação aos sisos, que são conhecidos como os terceiros molares também, tem uma idade apropriada para ser retirado, ou quando começa a dar problema, eu já tirei os 4, na verdade, faz muito tempo. Tem uma idade específica para fazer esse procedimento? Bem, terceiros molares dos sisos, o terror de quase todo mundo. O que é que ocorre aí quanto aos sisos? Os sisos, eles tendem a erupcionar entre os 16 aos 21 anos de idade, tá? Algumas pessoas mais tardiamente a isso. O terceiro molar, ele normalmente está alinhado ao posicionamento dele. Posicionamento indevido, não acha espaço e ele termina acarretando alguns problemas oriundos a isso. Então o paciente não consegue ter uma boa higienização, o paciente, infelizmente, por falta de higienização, vai vir a aparecer lesões de cárie, então ele vai ter uma doença cárie alinhada ali, dores, incômodos, e até o dente, por estar próximo de outro, ele pode começar a reabsorver a raiz. Então, assim, o cuidado que tem que ter. Paciente, 16 anos, frequenta regularmente o dentista sempre vai estar ali, atento a saber se vai haver essa erupção corretamente ou se já tem um problema instalado ali. Mau posicionamento dele, pode ter certeza que vai ser indicada a extração para que não acarrete problemas futuros. E assim é uma questão de prevenção, não só é uma questão de dor. Então, às vezes, preventivamente, nós indicamos a extração, ou então, infelizmente, já tardiamente, quando o paciente utiliza a dor, como uma forma curativa de retirar esse incômodo dele. Doutor, voltando aqui aos aparelhos, como é que é feito o planejamento para que determinado paciente vá usar e que tempo estipulado conversado com o paciente para manter o tratamento com o aparelho ortodôntico? Perfeito. Inicialmente, um tratamento ortodôntico ele tem que estar aliado a exames de imagens, tá? Hoje em dia nós utilizamos exames de imagem que são as panorâmicas, é um tipo de exame onde você vai ver a relação dental-alveolar, dental e osso, para que você possa melhor estudar aquele caso e alinhar os dentes. Mas nós também, hoje em dia, temos em mãos exames mais complexos, mas com uma definição bem melhor, que são as tomografias computadorizadas.
E a partir dele a gente vai poder planejar, ver posicionamento dental, quantidade de osso e da melhor forma para poder encaixar ali, naquele caso, o alinhamento dos dentes para que fique harmônico tanto a mordida quanto o sorriso do paciente. Em relação agora a clareamento dental, existem duas formas e muita gente se pergunta se desgasta o dente. Como é que é esse procedimento atualmente, em relação a quando já se popularizou? Ele está mais acessível? Como é que está? Certo, Ismael. Essa é uma pergunta ótima. Por quê? O paciente ele tem aquela imagem na cabeça que aquele produto é um produto ácido. É um produto que ele vai corroer o dente e por isso o dente vai ficar mais branco. Mas não é bem assim. O que é que ocorre ali? Existe uma troca gasosa, então é um processo totalmente físico ali. Ele vai perder o oxigênio e com o retorno do oxigênio, ele clareia uma região do dente que é um pouco mais interna, que é a região da dentina, tá bom? Esse clareamento ele pode ser dois tipos. Clareamento caseiro, onde o paciente ele vai receber uma bisnaga do produto e ele vai aplicar o produto numa moldeirinha personalizada para ele. Ele vai utilizar aquela moldeira durante 2 horas ou dormir com ela. Doutor, mas o meu cirurgião dentista pediu para eu dormir com ela. Já é hoje protocolado através de artigos científicos e tudo mais, que a partir de 2 horas já decai bastante aquela qualidade daquele produto. Então, só 2 horas já é normalmente suficiente, mas o paciente às vezes ele não tem tempo durante o dia para utilizar. Então ele prefere dormir com aquela plaquinha. Ótimo, pode dormir com ela. E temos também o clareamento alinhado ao consultório, que é um clareamento onde o profissional é que vai aplicar o produto. E a partir do momento que ele aplica o produto, ele tem todo aquele controle de qualidade, se toda a superfície do dente está sendo contemplada e se também aquela quantidade que está sendo aplicada é o suficiente para agir no dente e termos um bom resultado. Quanto aos valores, hoje em dia, graças a Deus, os pacientes eles já têm, né, um acesso melhor ao clareamento, que é um tratamento que ajuda muito a estética do paciente. Eu possuo pacientes que eles são pacientes fumantes, pacientes que gostam de tomar aquele cafezinho no final da tarde, na manhã, toda hora se puder estar tomando um cafezinho. Então, essa pigmentação, ele termina impregnando na superfície do dente e aquilo ali causa manchas e o paciente fica com vergonha de sorrir, porque acha que o sorriso é muito amarelado. Hoje em dia, devido ao acesso ser mais fácil, a tendência é que o preço também caia. Então, hoje em dia, o paciente ele consegue já fazer esse tratamento sem se onerar tanto. E aí ele vai ter um bom resultado no final, podendo sorrir livremente. Doutor, agora falando sobre harmonização orofacial, como é que funciona no consultório? Perfeito. Hoje em dia eu acho que é o tema do momento. A harmonização. Todo mundo quer ficar bonito, né? Quer ficar com umas estrelas. Então o que é que acontece? A harmonização, o nome já sugere que é algo que vai harmonizar. Você vai ficar mais bonito e vai ficar mais feliz com algo que ali lhe incomoda. A harmonização orofacial hoje em dia, ela já é uma gama de tratamentos que você pode fazer tanto no cirurgião dentista como também no médico que é contemplado com isso. É importante saber que você pode alinhar a harmonização a uma vitalidade do paciente quanto ao sorriso, ele pode também alinhar a beleza do paciente, estar tranquilo com a sua face, então ele só vem mesmo a contemplar o paciente com uma vida mais tranquila e mais bela através dos procedimentos. Procedimentos esses que são feitos por profissionais competentes, né, que eles podem fazer isso daí e que com certeza só vêm a melhorar essa questão da vida do paciente e aquele bem-estar próprio de estar feliz consigo. Doutor, em relação à halitose, o mau hálito, o famoso bafo, o que se tem de interessante de procedimentos que possam amenizar ou liquidar esse problema, né, que muita gente tem também? Alguma falta na higienização bucal que pode causar isso ou tem alguns outros fatores que favorecem também? Perfeito. A halitose ou mau hálito, ele é multifatorial. Grandes vezes ele está alinhado, infelizmente, a problemas bucais, porque é verdade. Você pensar que você não tem uma boa higienização, a tendência de proliferar bactérias ali, que tragam um odor, né, dentro da cavidade oral, é muito grande. Então, quase totalidade é problemas mesmo de limpeza mesmo
normal da boca, o paciente ele não tem tempo, então o paciente ele não tem o conhecimento de como fazer isso corretamente, e a partir daí ele já começa a apresentar uma halitose, mas pode também estar alinhado a problemas estomacais, algum tipo de medicação que o paciente está utilizando, tudo isso pode estar sendo aliado junto com a alimentação a essa halitose, mas o ponto principal é fazer uma boa higienização para que assim previna completamente esse problema. Escovação da língua é fundamental, né? Fundamental. E é uma região que dificilmente a gente contempla, porque a gente lembra muito dos dentes, no máximo passar um fio dental logo após, mas a língua a gente sempre negligencia. E é muito importante que faça a higienização dela também. Dr. Cláudio Freire Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Eu que agradeço o convite do programa Mais Saúde, agradeço o convite do Ismael. É um grande prazer estar aqui podendo distribuir um pouco do nosso conhecimento. E quando precisar, pode me chamar para qualquer interpasse aí da odontologia, que estaremos aqui com o maior prazer. Muito obrigado, doutor. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá!